Evangelho do Altíssimo, da sã doutrina da graça do ressuscitado. Este livro mostra esta mensagem do Altíssimo da graça do ressuscitado, que em João 1,14, ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de sabedoria e verdade. E que em Filipenses 2,7, o Altíssimo que fez os céus e a terra, aniquilou-se em forma humana, fazendo em semelhança de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, pelo que o Altíssimo exaltou. O ressuscitado, ele deu o nome que está acima de todo nome. E que ele realizou 2 casamentos, 2 alianças, 2 pactos. Com a criatura humana, o primeiro, através da lei de Moisés, que teve prazo de validade no Messias, que viveu na sua carne, e o seu término na sua morte. A segunda aliança começou na sua ressurreição e dura por toda a eternidade. Este livro fala do apóstolo de nós gentios, que foi chamado pelo Altíssimo para ser o pregador de nós, os gentios da graça. E fala também desta graça, favor imerecido, que nós não merecíamos, e recebemos uma vida vitoriosa de graça já aqui nesta terra, e uma vida eterna. Este livro fala também como o nome do Messias, o ressuscitado, foi trocado das Escrituras no Evangelho eterno, e quem fez isto? E fala também de outras perturbações que fizeram no Evangelho eterno, nas Escrituras, e como sistema religioso ainda vive a antiga lei de Moisés. A mensagem deste livro é uma luz para quem busca a verdade. Em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho da sã doutrina da graça. Em Romanos 6,14, não estás debaixo da lei de Moisés, mas sim da graça. Romanos 7,1,4. Analogia do casamento, 2 casamentos, 2 alianças, 2 pactos. E do versículo 2, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver, mas se o mesmo morrer, desobrigada fica da lei conjugal. Primeira aliança, lei de Moisés, para o povo de Israel. O lei judaicas, o Messias vivendo na sua carne. Em Mateus 5,17, não vim revogar a lei de Moisés, mas cumprir. Esta aliança teve um prazo de validade na morte do Messias no madeiro, o marido morto. Em Romanos 10,4, o fim da lei é o Messias para a justiça de todo aquele que crê. Segunda aliança, Hebreus 13,20. O Altíssimo da paz tornou a trazer dentre os mortos o Messias, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança,
o ressuscitado, e agora para nós, os gentios, a verdadeira noiva, que vive com ele para sempre. Conversão do apóstolo dos gentios. Em Atos 9:1, Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do ressuscitado, dirigiu-se ao sumo sacerdote da lei de Moisés. E no versículo 2, lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho da graça, assim como homens e mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E do versículo 3, seguindo a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor, e no versículo 4, caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E no versículo 5, ele perguntou: Quem és tu? E a voz respondeu: Eu sou o Altíssimo da salvação. Este nome de Jesus, Jesus Cristo, que foi colocado nas Escrituras no Evangelho Eterno, vem da palavra grega Jesus Christos, do grego, e não do hebraico. E quando o Messias, o ressuscitado, falou naquela visão que o apóstolo pregador de nós gentios ouviu, foi em língua hebraica e não grega. Está lá em Atos 26:14. E caindo nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e não grega. O próprio Messias falou ao apóstolo, pregador de nós gentios, foi em língua hebraica. E o Messias, o ressuscitado, não nasceu na Grécia, e sim em Israel. Nem tampouco fala o grego. Ele nasceu, foi em Israel, na cidade de Jerusalém, Belém, e tem nacionalidade israelense, e sua língua original materna é o hebraico e não o grego. Em Marcos 13:3, fala de uma profecia a respeito deste mito. Jesus JC achava o Messias sentado no Monte das Oliveiras, e seus discípulos perguntaram a ele, em particular, e no versículo 4 diz-nos: que sinal haverá da tua vinda? E no versículo 5, então, ele falou dizendo: vedes que ninguém vos engane. E no versículo 6, muitos virão em meu nome, dizendo que sou eu, mas não é. E assim enganarão a muitos. E no versículo 21, então, se alguém vos disser,
Eis aqui o Cristo, eles ali, não acrediteis. E no versículo 22, porque levantará o falso Cristo dentro do Evangelho, nas Escrituras o JC e falsos profetas, apóstolos, que farão sinais, prodígios de mentiras, para enganar, se possível, até os escolhidos. E no versículo 23, mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. E no versículo 27, e as coisas que eu vos digo, diga a todos vigiai. O apóstolo pregador de nós, os gentios, escreveu também uma profecia a respeito deste mito, desta troca de nomes do Evangelho, do Messias, das Escrituras, do Evangelho eterno. Em 2 Tessalonicenses 2,4, amado, não vos enganeis no vosso entendimento, como se o dia do Messias, o ressuscitado, a sua segunda vinda estivesse já perto. E no versículo 3, porque antes da sua vinda virá primeiro a apostasia, o falso Messias, o homem do pecado, o filho da perdição. E no versículo 4, qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Altíssimo, os profetas e hoje os apóstolos, os discípulos que se adoram, e ele se assentará no santuário do Altíssimo, a sua palavra, o Evangelho da graça. As Escrituras, querendo parecer com o Altíssimo, o ostentando como se fosse o Altíssimo, mas não é. E do versículo 5, tenho, amados, lembrado destas coisas, quando estava convosco. E do versículo 8, então, será revelado o iníquo, hoje no Evangelho eterno, o Iesus Christus, do grego JC, do sistema religioso, que o Altíssimo destruirá com o sopro da sua boca, na sua segunda vinda. E no versículo 9, a este Iesus JC, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios de mentiras. E no versículo 10, com todo engano de justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, a sã doutrina da graça, para serem salvos. E em 2 Tessalonicenses 3,3, mas fiel é o Altíssimo que nos guarda do maligno. O profeta Jeremias já tinha profetizado a respeito desta troca de nome das Escrituras do Evangelho eterno, dizendo: destruamos árvores
os profetas, apóstolos foram perseguidos e os seus frutos, o sistema religioso queimou muitos pergaminhos das Escrituras e não haja mais memória do seu nome. O nome foi trocado do Altíssimo, do hebraico, para este Jesus Cristo do grego, JC, no Evangelho eterno. Daniel 9, 26, 27 já tinha profetizado desta troca de nomes do Altíssimo para este mito JC. E depois de 72 semanas, será tirado o Messias das Escrituras e não será mais. E colocaram o Jesus Cristo JC, este mito, e o povo de um sistema religioso de um príncipe Satanás, que há de vir, destruirá o santuário, o nome de poder do Altíssimo, não está mais nas Escrituras. E no versículo 27, e o que está determinado será derramado sobre o assolador, a destruição desse sistema religioso de Satanás. E na Enciclopédia Bosch, Deuses de Todos os Tempos, diz o seguinte: o JC vem dos deuses dos romanos de Júpiter. E Jesus vem da trindade dos gregos, Jesus, Tétames e Tárames. O J de Júpiter dos romanos foi colocado no Jesus dos gregos, dando assim um nome grego chamado Jesus Cristo, que hoje é Jesus Cristo. O JC dos gregos, o mito dos romanos e dos gregos. A morte segue o inferno. Roma segue os gregos. E assim estão comendo gato por lebre. As Escrituras foram escritas dos pergaminhos originais, hebraicas e não grega. Isto aconteceu, foi na chamada desta Vulgata Latina, no ano dos 384 do passar das Escrituras hebraicas para o grego. E eles fizeram este aborto, essa adulteração. Em Mateus 7,2, muitos dirão naquele dia, profecia: Mestre, não profetizamos em teu nome, JC, Jesus, e em teu nome não expulsamos demônios, fizemos milagres, prodígios, maravilhas. E no versículo 3, e não profetizamos neste nome, e ele dirá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim que pratico iniquidade. Outra adulteração das Escrituras está nesse batismo de água, que se encontra somente no Evangelho de Mateus 28, 20. É um batismo em nome do Pai e do Filho, um batismo para agradar o sistema religioso da lei de Moisés. E para agradar a carne do homem eu batizo.
Esse batismo veio da origem de Teodósio em 379 a 395 e foi assinado um edito para que todos os povos do sistema religioso, juntamente com Dámaso e Alexandre, dizendo reconhecer o batismo da Trindade, e se tornou universal no ano 500. E assim, através deste edito, foi colocado no Evangelho eterno. Está lá na História da Igreja 42, página 43. Tertuliano teve parte também nesse edito no ano 200 e foi confirmado no concílio do sistema no ano 313. E 500 veio a ser universal, a ser obrigatório em todo o sistema religioso. E na página 49 diz: o cristianismo se impôs pela força a uma população ignorante e embrutecida. Hebreus 8,6: e agora o Altíssimo da Salvação obteve um ministério mais excelente, quando ele também, mediador de uma superior aliança. E no versículo 7, porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. A antiga aliança, lei de Moisés, é antiquada, envelhecida, tinha prazo de validade. O fim da lei agora é o Messias, o ressuscitado. E é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Em 2 Coríntios 15, 54, tragada foi a morte pela vitória. E no versículo 55, onde está morta a tua vitória, onde está morto o teu espinho. E no versículo 57, graças ao Altíssimo da Salvação, o ressuscitado que nos concedeu a vitória por meio do Messias, o ressuscitado. Gálatas 3:13 diz: o Messias nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele maldição em nosso lugar. Em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há. E Hebreus 9:7, levou para sempre no madeiro os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas dores, cravando no madeiro para sempre. E Hebreus 2:14, aniquilou para sempre o que tinha o império da morte, o diabo. E em 2 Timóteo, manifestou o Altíssimo da Salvação, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida, a imortalidade. E Efésios 5, nos predestinou para a adoção de filhos, co-herdeiro desde a fundação do mundo. E no versículo 7, segundo a riqueza da sua graça,
que derramou abundantemente em sabedoria. E no versículo 18, tendo agora olhos iluminados, mente ativada no entendimento, E do versículo 19, fomos salvos, selados com teu poder, segundo a grandeza dos que creem, e segundo a força do seu poder. E no versículo 29, que o Altíssimo manifestou no Messias, o ressuscitado dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, intercedendo por nós. E Efésios 2, 4, 5, ele, pelo seu amor, nos amou e nos deu vida, juntamente com o Messias, o ressuscitado, e nos fez assentar no lugar celestial. Temerança. E no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça. E no versículo 8, isto não vem de nós, é um dom do Altíssimo. 9, não vem de nossas obras, para que ninguém se glorie na sua carne, ou se ostente na sua carne, mas do Altíssimo. E em Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem, para o nosso bem, por aquele que nos amou, o Altíssimo. E em Romanos 8, 37, somos agora mais que vencedores, por ele que nos amou. Em Filipenses 4, 13, tudo podemos naquele que nos fortalece. E se ele é por nós, quem será contra nós? E em Romanos 8,35, quem nos separará deste amor? Nada nos separa do teu amor. Nem o sistema, nem a morte. Nada nos separa. Que está no Altíssimo da salvação. Em Gálatas 3,13, resgatou da maldição da lei, fazendo ele maldição em nosso lugar. E Efésios 14, é o pastor da nossa herança, o penhor, propriedade exclusiva dele, até o dia do resgate desta propriedade. Outra adulteração está em Mateus 16, 18. Disse o Messias: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E no versículo 19, te darei o chaveiro do céu, e tudo que ligar na terra é ligado no céu, e o que desligar na terra é desligado no céu. Primeiro começa pelo nome. Esse nome apóstolo, sendo hebreu, povo de Israel, seu nome foi escrito em hebraico e não em grego. E não neste Pedro, que em grego é Petro. Depois vem que esse tal de Pedro, nem convertido era. Porque em Mateus 16, 23, o Messias expulsou um demônio dele. E lá adiante, em Lucas 32, quando te converter, anima os teus irmãos, disse o Messias a ele. E no versículo 31, Satanás queria peneirá-lo, mas o Messias rogou por ele. Este tal de Pedro não é pedra coisa nenhuma.
vivia a lei de Moisés. E Atos 15:1, discutir com o apóstolo pregador de nós os gentios, pregando a lei de Moisés aos convertidos da graça, dizendo que devia circuncidar, senão não seriam salvos. E por causa dessa grande discussão que ele fez, Pedro, como apóstolo, pregador de nós os gentios, e no versículo 2, Pedro, o apóstolo pregador dos gentios, foram a Jerusalém, em assembleia para discutir este assunto de lei de Moisés. Este Pedro não era convertido. Pregava a lei de Moisés, que teve seu prazo de validade do término da destruição do templo pelos romanos, do ano 70, e pela morte e ressurreição do Messias. Este Pedro não é pedra coisa nenhuma, vivia a lei de Moisés, não era convertido. A pedra é o Messias, o ressuscitado, o verdadeiro alicerce. Como o Messias ia confiar nesse chaveiro do céu? Esse tal de Pedro que não era convertido, que vivia a lei de Moisés, que teve seu prazo de validade na morte e ressurreição do Messias e na destruição do templo. Como esse tal de Pedro tinha autoridade de ter linha direta, de fazer ligar, desligar no céu e na terra. Só existe um mediador entre o Altíssimo e o homem, que é o Messias, o Altíssimo da salvação ressuscitado. O pregador do Evangelho da Graça foi confiado pelo Messias, o ressuscitado, não a esse tal de Pedro, mas o apóstolo pregador de nós, os gentios, que representa nós, a nova aliança da graça. Graça imerecida, porque nós não merecíamos, mas recebemos. E Mateus 16:23 diz: o Messias, esse tal de Pedro e esse sistema religioso que adultera a palavra do Altíssimo da salvação, afasta de mim, Satanás, que serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são do Altíssimo, mas querendo agradar ao homem a sua carne. Lei, batismo de água, lei de Moisés. Segue o sistema religioso. O batismo de água lavava o cordeiro com água para o sacrifício, está lá na lei de Moisés. O Messias, que andou na sua carne, cumprindo a lei de Moisés, também foi lavado com água para o sacrifício. Está lá o profeta que lavou o cordeiro com água. E também representa o cordeiro animal, que representa a lei de Moisés. Está lá na Bíblia de todo mundo. Está lá, lei de Moisés. E está lá em Êxodo 24, 9, 10, 11, 12. Então farás que Arão e os filhos cheguem à porta da tenda da congregação e lavarás o cordeiro animal com água até as suas entranhas. Está lá em Levítico 8, 20 e 21. O Messias, que representa o cordeiro animal, foi lavado também com água
até as suas entranhas, pelo profeta que lavou o cordeiro com água. Está lá na Bíblia de todo mundo. Em Mateus 3, 13, 16, versículo 14. O profeta de sua dia dizendo: eu é que devo ser batizado por ti. Batismo de poder, e você vem a mim? E versículo 15, mas o Messias respondeu, dizendo: deixa agora para se cumprir toda a lei de Moisés, toda a justiça. Está aí. Ele cumpriu toda a lei de Moisés, precisava ser lavado. Não porque ele precisa ser lavado, mas porque ele estava cumprindo na sua carne a lei de Moisés. Então o profeta lavou ele com água. Não batizou, lavou, representando o cordeiro animal para o sacrifício. E lá no madeiro tudo foi consumado. Em Atos 11:16 disse o profeta que batiza com água: eu batizo com água vocês, mas vem um que batizará com poder. Aí sim, esse é que batiza com poder, o Messias, o ressuscitado. Ceia pascual, lei judaica, morte expiatória do Messias, lei de Moisés, segue o sistema religioso. A ceia, ou a Páscoa, que eles dizem, representa sacrifício expiatório do Messias, que durava 7 dias. Começando depois da sua preparação, dia 14 mais 7 é igual a 21, terminando no dia 21 do primeiro mês do ano. Na noite da preparação do dia 14, ele celebrou com os discípulos a última Páscoa. Em Êxodo 12:2. Será o primeiro mês do ano principal. No versículo 3 ao 10. Deste primeiro mês, cada um toma um novilho. E no versículo 5, o cordeiro será sem defeito de um ano. No versículo 6. E o guardará até o 14º dia deste mês. Preparação da ceia pascual. E no versículo 18, dia 14 do primeiro mês, à tarde comerei pães asmos sem fermento até à tarde do dia 21. 7 dias de Páscoa, representando o sacrifício expiatório do Messias, o ressuscitado. Dando a ordem a seus discípulos que era a última Páscoa, ceia. E que nestes 7 dias ele estaria ausente dos apóstolos, do povo de Israel. Esta mensagem é para o povo, os discípulos que seguiam a lei de Moisés, que estavam cumprindo a última Páscoa, e não para nós os gentios. Pois ele sabia que nesta noite seria preso e crucificado, e que não estaria presente com os discípulos. Nesta última Páscoa, e disse a seus discípulos: fazei isto em memória de mim. Estas palavras não foi para nós os gentios, foi para o povo de Israel, os hebreus, os discípulos. Eles que seguiam a lei de Moisés. Lucas 22:16.
Pois vos digo aos discípulos que, os apóstolos, que nunca mais comereis nem pão, nem ceia, nem Páscoa, até que se cumpra no reino. E no versículo 17, tomando o cálice, diz, versículo 18, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira. O aviso foi claro, que ele, depois da última ceia Páscoa, não deveria mais fazê-los, porque ele cumpriu para sempre, até que se cumpra agora no reino. Este foi o aviso, que não é necessário mais Páscoa fazê-lo, cumprir Páscoa, morte expiatória do Messias. E ele foi preso na mesma noite, no dia 14 do primeiro mês, esteve ausente no primeiro dia da Páscoa, dia 15, dia 16 e dia 17. Estava sendo julgado. Dia 18 foi crucificado e nesta mesma tarde deste dia, ele foi crucificado, foi sepultado. Passou 3 dias na sepultura, dia 19, 20 e 21, e ressuscitou no primeiro dia da semana. Ele esteve ausente nestes 7 dias de Páscoa ceia. Foi por isso que ele disse aos discípulos, faze isto em memória de mim. Portanto, se cumpriu. Não, esta mensagem é para os apóstolos que seguiam a lei de Moisés, e não para nós, os gentios. Em Lucas 22, 19, por que buscais entre os mortos aquele que está vivo e ressuscitado? Daí ele está vivo, ele ressuscitou para sempre. E fez uma nova aliança com nós, os gentios. Não há necessidade de morte expiatória do Messias, porque ele está ressuscitado e vive para sempre. Maravilha. Dízimo dos Levíticos, lei de Moisés. Os levíticos estavam 48 horas a serviço do templo. E os dízimos da lei eram obrigatórios. Por quê? Porque o templo estava erguido, o Messias estava vivendo na sua carne, cumprindo toda a lei de Moisés. Eram alimentos que eles traziam no templo para sustento dos levíticos, a lei de Moisés. Destruindo o templo judaico no ano 70 pelos romanos, não mais é necessário o dízimo. Em Mateus 24, 1, disse o Messias, não ficará pedra sobre pedra do templo, que não seja derribado. E isso se cumpriu no ano 70 pelos romanos. O Messias mandou dar o dízimo, sim. Por quê? Porque ele estava vivendo na sua carne, cumprindo toda a lei de Moisés. Mas depois da sua morte e ressurreição, é graça e não é necessário mais o dízimo. Agora é o que queres que que vos faça, fazei-vos a ele. Essa é a graça. Mais uma vez, a mensagem de dízimo não foi para nós os gentios da graça, e sim para o povo de Israel, os hebreus, os apóstolos que cumpriram, estava vivendo lei de Moisés. Por isto,
Não é necessário mais o dízimo, nem por tristeza, nem por necessidade, nem por maldição, nem por diabo, mas graça. Em Coríntios 3,17, onde a liberdade, volta em João 8,36, se o Messias é citado, nos libertar, verdadeiramente somos seres livres. Jejum, lei de Moisés, segue o sistema religioso. João 19, pode jejuar os convidados para o casamento, se o noivo está presente. Essa é a resposta do Messias, que andou na sua carne. Disse ao povo de Israel: pode jejuar os convidados do casamento, se o noivo está presente. Nem eles jejuaram. Segui a lei de Moisés, mas o noivo estava presente, estava alegre. Jejum é tristeza. Mas eles estavam alegres, porque o noivo estava ali, presente. Se o jejum, ele ia fazer um casamento, ali estavam os convidados, o povo de Israel, estava ali o noivo, que é a noiva, somos nós, os gentios, a nova aliança, o novo pacto, somos nós, que privilégio. Então, porque agora, se eles não jejuaram, que eram os convidados, e nós que somos a noiva, vamos agora ter tristeza? Não, só alegria. Aí é motivo de alegria, por quê? Porque o Messias, ressuscitado, derramou abundantemente a riqueza da sua graça em nós, em sabedoria. E se os convidados estavam alegres, porque o noivo estava ali presente, quanto mais nós, que sabemos que o nosso noivo ressuscitou, vive para sempre, e nós que representamos a noiva, o novo pacto, cabeça, ele é o cabeça e nós é o corpo, vivemos também por toda a eternidade. Maravilha. Hebreus 10:37, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, o Altíssimo da salvação, e não tardará, o ressuscitado.